Olá a todos. Eu sou o Dr. Renato Bernardo. Hoje vamos analisar o tema: o poder oculto da cúrcuma e como usá-la corretamente para transformar sua saúde. Se eu lhe dissesse que na sua cozinha, ou mesmo na seção de temperos do supermercado mais próximo, existe algo conhecido como pó dourado, na antiga medicina ayurvédica indiana, era considerado uma panaceia divina. Em laboratórios de medicina moderna, cientistas o estudaram repetidamente dezenas de milhares de vezes. Alguns dizem que é um lubrificante para as articulações, capaz de manter seus joelhos ágeis, mesmo aos 70 ou 80 anos. Outros dizem que é um faxineiro para o cérebro, capaz de afastar as sombras da doença de Alzheimer. E há quem diga que é uma barreira de fogo contra o câncer, capaz de matar de fome as células cancerígenas no berço. Ao ouvir isso, você pode estar se perguntando: Dr. Renato, não me engane. Eu já comprei e usei isso, até por meio ano. Mas minhas articulações ainda doem, minha memória não melhorou. Isso não passa de um imposto sobre a inteligência, uma fraude. Amigos, por favor, não tirem conclusões precipitadas. Eu entendo perfeitamente o sentimento de vocês. Muitos amigos reclamaram comigo sobre o mesmo problema. Eles compraram pó de cúrcuma caro, forçaram-se a beber todos os dias, mas não viram nenhum resultado. No final, jogaram a metade restante do pote no lixo. Mas hoje, quero lhes contar uma verdade que talvez os choque, até mesmo um pouco cruel. A cúrcuma é, absolutamente, uma coisa boa. É até um dos presentes anti-inflamatórios mais preciosos e poderosos que a natureza nos deu. No entanto, ela também tem um temperamento muito peculiar. Por que não funcionou para você? A razão é simples e fatal. Porque 99% das pessoas, desde o momento em que compram a cúrcuma para casa, e até mesmo desde a primeira vez que a consomem, já estão fazendo errado. O ingrediente principal da cúrcuma, a curcumina, tem uma taxa de absorção incrivelmente baixa. Se você não entende seu temperamento, se não sabe como combiná-la corretamente, todo aquele pó dourado que você comeu simplesmente passará pelo seu corpo. Ele entra e sai do mesmo jeito, sem que sequer 1% dos nutrientes sejam aproveitados pelo seu corpo antes de serem excretados. Isso não é apenas um desperdício do seu dinheiro, mas também um desperdício do seu precioso tempo dedicado à saúde. O que é ainda mais assustador é que, se você pertence a certos grupos de pessoas, como aqueles com problemas na vesícula biliar, ou que estão tomando certos medicamentos anticoagulantes, o uso indiscriminado de cúrcuma pode até causar sangramentos graves, dores abdominais intensas e até mesmo colocar a vida em risco. Isso não é um alarmismo. São casos que realmente acontecem na prática clínica. Portanto, este vídeo de hoje não é um vídeo de ciência popular comum, mas sim uma aula de revelação definitiva sobre a cúrcuma. No tempo que se segue, usarei a linguagem mais acessível para desvendar relatórios médicos complexos e explicá-los a vocês. De uma vez por todas, eu lhes explicarei claramente. Primeiro, Number Videra em Number Videra a Number Videra. Qual é o poder da cúrcuma? Quais são seus 5 principais benefícios reais? Segundo, por que a sua forma anterior de consumir estava errada? Quais são as 3 maneiras mais prejudiciais, mais comuns e ineficazes, ou até perigosas, de consumi-la? Terceiro, como a cúrcuma deve ser consumida? Vou ensiná-lo passo a passo a preparar a fórmula de absorção dourada para aumentar a taxa de absorção da cúrcuma em 2000%. Quarto, e o mais importante, quais são as 5 categorias de pessoas que são proibidas e não devem tocar na cúrcuma nem por um segundo? Se você deseja por si mesmo, pelos seus pais e avós, dominar verdadeiramente este código de saúde, por favor, certifique-se de assistir a este vídeo até o final. Não perdendo nenhum detalhe, isso não é apenas conhecimento. Pode ser um divisor de águas na qualidade de vida dos seus anos dourados. Antes de entrarmos oficialmente no assunto, se você também se preocupa com a sua saúde e a da sua família, por favor, clique no botão de inscrever-se abaixo e ative as notificações para não perder mais dicas de saúde práticas no futuro.
Apenas revelamos as verdades de saúde que a grande mídia raramente lhe conta com honestidade. Se gostar do conteúdo que compartilhamos, digite 1 ou saúde e longa vida na seção de comentários. Isso será o maior apoio para continuarmos criando. Bem, vamos começar oficialmente esta jornada dourada. Primeiro, precisamos remover um obstáculo. Este é o primeiro erro de senso comum que muitas pessoas cometem. Dias atrás, uma senhora me trouxe um saco de gengibre e me perguntou: Doutor, a cúrcuma que o senhor mencionou é este gengibre velho. Eu uso todos os dias para cozinhar, então não preciso de suplementos extras. Certo. Você que está assistindo, Bocecida a seda sineto bondo comparem, também tem essa dúvida. Aqui, devo dizer-lhes, com muita seriedade e responsabilidade, cúrcuma e gengibre, embora sejam parentes, ambos pertencem à família do gengibre e se parecem um pouco. Em termos de valor nutricional e efeitos medicinais, eles não são a mesma coisa. É como um jaguar e um gato. Embora ambos sejam felinos e tenham bigodes e garras, você esperaria que um gato protegesse uma fazenda, como os distinguimos? Gengibre. Se você cortar, verá que é de cor amarelo esbranquiçado. Seu principal componente é o gingerol. Para que o usamos geralmente? Principalmente para remover odores fortes de alimentos, realçar o sabor, aquecer o estômago e induzir suor. Quando você pega um resfriado e toma um chá de gengibre, é o gengibre que está agindo. Ele também tem um leve efeito anti-inflamatório. Mas diante da estrela principal que vamos apresentar, ele é apenas um irmãozinho. Curcuma. Se você cortar, verá que é de cor laranja escura, uma cor muito vibrante, que até mancha as mãos por um bom tempo. O caril é amarelo por causa dela. Seu ingrediente principal é a curcumina. Por favor, lembrem-se dessas 3 palavras. Esta é a nossa estrela de hoje. Este é o super ingrediente que combate inflamações, câncer e protege o cérebro. Pesquisas científicas mostram que, embora o gengibre também tenha certos benefícios para a saúde, a curcumina da cúrcuma é 10 até dezenas de vezes mais potente no combate à inflamação crônica sistêmica, na proteção do sistema nervoso e no tratamento adjuvante de tumores. Portanto, não pense que ter gengibre na cozinha é suficiente. Para obter os efeitos maravilhosos que vamos discutir, você precisa de cúrcuma, não de gengibre. Confundir os dois é um erro completo. Depois de explicar a diferença, vejamos alguns dados para que vocês tenham uma ideia clara do porquê precisamos tanto dela. A Organização Mundial da Saúde, OMS, uma vez conduziu uma pesquisa em larga escala e os resultados assustaram muitos médicos. Mais de 3/4 dos adultos em todo o mundo têm um inimigo invisível, intangível, mas mortal, escondido em seus corpos. A inflamação crônica. Não subestimem a palavra inflamação. A inflamação aguda, como o inchaço, vermelhidão, calor e dor de um corte na mão, é o corpo se protegendo. É algo bom. Significa que o sistema imunológico está funcionando. Mas a inflamação crônica é diferente. É como se a sua casa de madeira, que é um mecanismo preciso do seu corpo, estivesse cheia de cupins. Esses cupins silenciosamente roem um pilar hoje, uma viga amanhã. No início você não sente nada. 9 niáfias a asanasa. Exames de sangue podem não mostrar grandes problemas. Mas, dia após dia, quando a casa desaba, ou seja, quando a artrite, doenças cardíacas, diabetes, câncer, doença de Alzheimer aparecem, cientistas descobriram que as doenças degenerativas que são comuns na velhice são quase todas impulsionadas por essa inflamação crônica. E a cúrcuma é elogiada pela comunidade médica mundial porque ela segura um extintor de incêndio altamente eficaz. Dados de pesquisa de periódicos médicos renomados mostram que a curcumina da cúrcuma pode reduzir os marcadores inflamatórios do corpo, como a proteína C reativa, em impressionantes 40%. A famosa Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, também publicou um relatório indicando que,
Para pessoas de meia idade e idosos, se consumirem corretamente 500 miligramas de curcumina diariamente, o risco de doenças cardiovasculares pode ser diretamente reduzido em quase 28%. O que isso significa? Significa que a intervenção correta de um único alimento natural pode aumentar drasticamente nossas chances de evitar a mesa de cirurgia e a UTI. Qual é o princípio por trás disso? Por que a cúrcuma é tão poderosa? Em seguida, vou revelar seus 5 principais benefícios, um por um. Primeiro grande benefício: ajuda a reduzir a inflamação crônica, considerado um super anti-inflamatório natural e lubrificante para as articulações. Quando se envelhece, o que mais se teme? Não a morte, mas a dor, uma dor que é torturante. Ao acordar de manhã, os joelhos estão tão rígidos quanto dobradiças enferrujadas. É preciso sentar na beira da cama por um tempo, massagear por muito tempo antes de conseguir andar. Em dias nublados e chuvosos, os joelhos são mais precisos que a previsão do tempo. Com dores penetrantes, pulsos e ombros reclamam a todo momento. E até segurar os netos se torna um luxo. Essa dor, medicamente chamada de osteoartrite e artrite reumatoide, é essencialmente o desgaste da cartilagem nas articulações e a inflamação dos tecidos circundantes. Se você for ao hospital, o médico pode prescrever-lhe anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno e o diclofenaco de sódio. A eficácia desses medicamentos é rápida, mas os efeitos colaterais também são grandes. O uso a longo prazo prejudica o estômago, causando úlceras gástricas, sobrecarrega os rins e até aumenta o risco de doenças cardíacas. É aqui que a grandiosidade da curcumina se manifesta. Imagine o corpo como um campo de batalha. A resposta inflamatória é comandada por um complexo proteico chamado NF-κB. Este NF-κB é como um chefão encrenqueiro. Uma vez ativado, ele liga o interruptor inflamatório do corpo, ordenando que as células liberem vários fatores inflamatórios, causando vermelhidão, inchaço e dor nas suas articulações. A curcumina é a antítese desse encrenqueiro. Ela pode inibir diretamente a atividade do NF-κB, o que equivale a invadir o centro de comando, amarrar esse encrenqueiro e cortar a transmissão de ordens inflamatórias. Um experimento rigoroso, randomizado e duplo cego demonstrou que um grupo de pacientes que sofriam de osteoartrite no joelho e tomaram suplementos de cúrcuma por 8 semanas obteve resultados surpreendentes. Suas dores foram geralmente reduzidas em 50%, a rigidez melhorou em 48% e a distância percorrida aumentou significativamente. Mais importante, em comparação com o grupo que tomou analgésicos, os pacientes do grupo da cúrcuma quase não apresentaram efeitos colaterais, como dor de estômago ou sangramento gastrointestinal. Para os nossos amigos idosos que sofrem de dor nas articulações há anos, isso é simplesmente um salvador. Significa que você pode voltar a caminhar no parque, voltar a dançar e voltar a desfrutar de uma velhice sem dor. Isso não é apenas um lubrificante para as articulações, mas também um lubrificante para a vida. Segundo grande benefício, ajuda na prevenção do câncer. Considerada a barreira de fogo e o franco atirador contra o câncer. Quando se fala em câncer, o coração de todos fica pesado. As células cancerígenas são assustadoras e difíceis de lidar, porque são um grupo de loucas sem ética. Elas se reproduzem indefinidamente e se espalham por todo o corpo. Para se espalharem e crescerem, precisam fazer uma coisa: construir estradas. O que significa construir estradas? As células cancerígenas secretam uma substância que induz o crescimento de novos vasos sanguíneos ao redor. Isso é chamado de angiogênese, conectando-os ao tumor, fornecendo-lhe nutrientes e oxigênio incessantemente. Com esses mantimentos, as células cancerígenas crescerão descontroladamente. A curcumina, aqui, desempenha o papel de um especialista em sabotagem logística extremamente inteligente. Um grande número de estudos de laboratório e experimentos com animais mostrou que a curcumina tem uma poderosa capacidade antiangiogênica
Ela pode inibir especificamente o crescimento dos vasos sanguíneos, que tentam alimentar as células cancerígenas. O que isso equivale? Equivale a cortar diretamente a linha de suprimento do inimigo, queimar seus armazéns de comida. Células cancerígenas sem alimento são como um exército cercado. É difícil para elas continuarem a ser arrogantes. Elas só podem encolher lentamente, ou até mesmo morrer. Além disso, a curcumina também pode induzir a apoptose, morte celular programada, em células cancerígenas. Células normais têm um ciclo de vida e morte, mas as células cancerígenas querem ser imortais. A curcumina pode reativar os programas de morte nas células cancerígenas, dizendo-lhes: seu tempo acabou, é hora de cometer suicídio. Especialmente para cânceres de alta incidência, como o câncer de intestino, coloretal, câncer de mama e câncer de próstata, a curcumina demonstrou efeitos preventivos e inibitórios auxiliares em vários estudos. Claro, o doutor Renato gostaria de enfatizar, neste momento, isso é principalmente para a prevenção e como auxiliar, se o câncer já foi diagnosticado. A curcumina absolutamente não pode substituir a cirurgia regular, a radioterapia e a quimioterapia. Ela é mais como um escudo dourado para células saudáveis ou um forte assistente para o tratamento regular. Não devemos mitificá-la, mas absolutamente não devemos ignorar seu poder. Terceiro grande benefício: retarda o envelhecimento cerebral, considerado o limpador do cérebro, guardião da memória e prevenção da demência senil. Com o aumento da idade, muitos amigos começam a ter essas preocupações, esquecem onde colocaram as chaves logo após soltar. Las entram em um cômodo e esquecem o que iam pegar. Veem um velho conhecido. O nome está na ponta da língua, mas não conseguem lembrar. Todos têm medo. Medo de realmente ficarem senes um dia, medo de ter Alzheimer, demência senil, e nem reconhecer seus próprios filhos. Na verdade, uma importante característica patológica da doença de Alzheimer é o acúmulo de uma proteína lixo chamada beta-amiloide no cérebro. Esse lixo se acumula cada vez mais, formando placas que acabam bloqueando e matando as células nervosas. Os sinais cerebrais são interrompidos. É como o encanamento de uma casa, que não é limpo por décadas. A gordura e os cabelos se acumulam, e o fluxo de água é naturalmente bloqueado. A curcumina, neste momento, se transforma em um faxineiro cerebral dedicado. Ela tem uma habilidade especial. É uma das poucas substâncias que podem atravessar a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é como o portão de segurança do cérebro. Muitos medicamentos não conseguem entrar, mas a curcumina consegue. Uma vez lá dentro, ela pode ajudar a identificar e remover essas placas de proteína amiloide prejudiciais, além de ser um antioxidante que protege as células nervosas do dano dos radicais livres. O que é ainda mais mágico é que a curcumina também pode promover a secreção de uma substância no cérebro chamada fator neurotrófico, derivado do cérebro, BDNF. O BDNF soa profissional, mas você pode entendê-lo como um fertilizante de alta qualidade para o cérebro. Com este fertilizante, nossos neurônios cerebrais podem crescer mais fortes e até formar novas conexões nervosas. Isso é extremamente importante para retardar o envelhecimento cerebral e manter a clareza mental. No Brasil, a taxa de pessoas idosas que sofrem de Alzheimer é consideravelmente mais baixa do que em alguns outros países. Cientistas geralmente acreditam que isso tem muito a ver com hábitos alimentares e estilo de vida, que podem incluir o consumo de alimentos ricos em cúrcuma. Quarto grande benefício: ajuda a reduzir o açúcar no sangue, considerado um grande aliado da insulina para diabéticos. Para amigos diabéticos, a vida diária é como andar na corda bamba. Os bilhões de células do nosso corpo são como pequenos quartos trancados. O açúcar no sangue é o pacote de energia do lado de fora, e a insulina é a chave para abrir a porta do quarto. Em casos de diabetes, tipo 2, esse buraco da fechadura está enferrujado. Isso é chamado de resistência à insulina. A chave entra,
mas não gira. A porta não abre. O resultado é: as células por dentro estão morrendo de fome, sem energia, e o açúcar se acumula fora dos vasos sanguíneos, elevando o nível de açúcar no sangue e danificando vasos e nervos. A curcumina age como um removedor de ferrugem, altamente eficaz. Ela pode aumentar significativamente a sensibilidade das células à insulina, reparando aquele buraco da fechadura enferrujado e fazendo com que a chave da insulina funcione novamente. Dessa forma, a porta se abre, o açúcar no sangue entra nas células e é utilizado, e a concentração de açúcar no sangue, nos vasos sanguíneos diminui naturalmente. Estudos descobriram claramente que pacientes com pré-diabetes, ou seja, aqueles com açúcar no sangue elevado, mas ainda não diagnosticados com diabetes, após suplementação com curcumina por 9 meses, nenhum desenvolveu diabetes, enquanto alguns no grupo placebo foram diagnosticados. Este é, sem dúvida, um método natural, suave e seguro para auxiliar na redução do açúcar no sangue. Mas por favor note, é apenas um auxiliar para reduzir o açúcar no sangue e não pode substituir os medicamentos para diabetes. Se você está usando insulina ou metformina e deseja adicionar cúrcuma, certifique-se de monitorar seus níveis de açúcar no sangue para evitar hipoglicemia. Quinto grande benefício, considerado um pequeno sol para a mente, combate a depressão. Muitos amigos idosos, após a aposentadoria, sentem um vazio no coração. Às vezes, sentem-se deprimidos, sem interesse em nada, ou até inexplicavelmente irritados e com insônia. Na verdade, essa é uma forma leve de depressão. Você pode não saber, mas a depressão não é apenas um mau humor. É também uma resposta inflamatória do cérebro e está relacionada à diminuição dos níveis de BDNF, o fertilizante cerebral, que mencionamos. A capacidade da curcumina de aumentar os níveis de BDNF, combater a inflamação e ser antioxidante, permite que ela brilhe também no combate aos estados depressivos. Um estudo controlado descobriu que, para pacientes com depressão leve a moderada, o efeito do consumo de curcumina não foi muito inferior ao de um conhecido antidepressivo, a fluoxetina, e sem os efeitos colaterais do medicamento, como disfunção sexual e ansiedade, ela é como um raio de sol quente que pode nos ajudar a afastar as sombras do coração e recuperar o bom humor. Tendo falado de tantos benefícios, será que alguém já está impaciente e quer ir para a cozinha pegar uma colher de pó de cúrcuma para comer? Por favor, pare imediatamente, Freya. Isso é o mais importante que quero abordar hoje. A cúrcuma é boa, mas tem uma fraqueza fatal. Sua biodisponibilidade é extremamente baixa. Se você cometer os 3 erros abaixo, a cúrcuma que você comeu será como comer terra, ou até mesmo prejudicará sua saúde. Mito 1. Consumir diretamente com água quente. Puro desperdício de dinheiro. Este é o erro mais comum. Muitas pessoas, para economizar tempo, preparam como se fosse café, uma colher de pó de cúrcuma, água quente e bebem. Devo lhes contar uma verdade cruel. Consumir assim, a taxa de absorção do pó de cúrcuma é inferior a 1%. Por quê? Porque a curcumina é lipossolúvel. Ela não se dissolve em água, ela só se dissolve em óleo. Se você a prepara com água, ela se comporta no intestino como uma gota de óleo que caiu na água, formando um aglomerado e simplesmente não consegue atravessar as células da parede intestinal, cheias de líquido. No final, é toda excretada. É por isso que muitas pessoas usam cúrcuma por 1 ano e não veem nenhum efeito. Você está fazendo a cúrcuma passar direto e, além de deixar a privada um pouco amarela, não deixa nada para trás. Maneira correta. É preciso um intermediário. Esse intermediário é a gordura, seja azeite de oliva, óleo de coco, leite integral, iogurte ou até mesmo o óleo usado para cozinhar. Você deve consumi-la com gordura. Somente assim a curcumina se dissolverá e poderá ser absorvida pelo corpo. Mito 2. Consumir apenas cúrcuma, sem pimenta do reino. Efeito 20 vezes menor.
Este é o maior segredo da cúrcuma, e muitos comerciantes não vão lhe contar. Depois que a curcumina entra no corpo humano, nosso fígado a considera uma substância estranha e rapidamente ativa enzimas metabólicas para decompor L e excretar L. Esse processo é tão rápido que a curcumina não tem tempo de exercer seu efeito anti-inflamatório antes de ser sacrificada. Então, o que fazer? Precisamos de um guarda-costas. Esse guarda-costas é a nossa humilde pimenta do reino. A pimenta do reino contém um componente chamado piperina. Ele pode inibir temporariamente as enzimas hepáticas que metabolizam a curcumina. Cientistas descobriram que, ao adicionar um pouco de pimenta do reino à cúrcuma, em uma proporção de cerca de 100, 1 a 20, 1, a taxa de absorção da curcumina no corpo humano pode aumentar em 2000%, ou seja, 20 vezes. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. A Indicide é uma mudança qualitativa de um trator para um foguete. Portanto, consumir cúrcuma sem pimenta do reino é simplesmente um desperdício. Mito 3. Consumir em jejum é melhor. Na verdade, completamente errado e prejudica o estômago. Muitas pessoas pensam que suplementos devem ser consumidos em jejum para uma absorção rápida, mas essa teoria é prejudicial quando aplicada à cúrcuma. A cúrcuma em si é irritante, especialmente o pó de cúrcuma de alta pureza. Se você a consumir em jejum, ela estimulará diretamente a delicada mucosa do seu estômago, causando dor de estômago, náuseas, queimação e refluxo ácido. Além disso, em jejum, a secreção de bile é menor. Como mencionei, a pnem, a curcumina precisa de gordura e bile para ser emulsificada e absorvida. Sem bile, a taxa de absorção é ainda menor. Maneira correta. Consuma após as refeições ou com as refeições. Durante a refeição, há alimentos no estômago para amortecer, protegendo a mucosa gástrica. Ao mesmo tempo, a gordura nos alimentos estimula a vesícula biliar a secretar grandes quantidades de bile. Consumir cúrcuma neste momento é seguro e a eficiência da absorção é máxima. Tendo falado de tanta teoria, como consumir especificamente? Aqui, recomendo duas receitas mais simples e eficazes para vocês. Anotem rapidamente em seus cadernos. Com o tempo, também as transformarei em cartões de imagem para vocês salvarem em seus celulares. Receita 1: leite dourado clássico. Ideal para antes de dormir ou no café da manhã. Esta é uma receita antiga originária da Índia e atualmente é considerada a receita líquida de melhor absorção. Materiais necessários: leite ou bebida vegetal, leite de amêndoa, leite de aveia, 1 xícara cerca de 250 ml, pó de cúrcuma, charca de mali, 1 colher de chá, cerca de 3 até 5 gramas, pó de pimenta do reino, 1 pitada, cerca de 1/4 de colher de chá, não precisa de muito. Gordura, isso é crucial. Meia colher de chá de óleo de coco, ou ghee. Se o leite já for integral, pode não precisar. Mas adicionar melhora o efeito. Mel ou xarope de bordo, um pouco para temperar, opcional. Pó de canela, um pouco, para auxiliar na redução do açúcar. Opcional. Modo de preparo: despeje o leite em uma panela pequena, ligue o fogo baixo, adicione o pó de cúrcuma, o pó de pimenta do reino e o óleo de coco. Misture bem, aqueça até ficar levemente morno. Atenção! Não deixe ferver, para não destruir os nutrientes. Quando a cor se tornar um belo dourado, está pronto. Em seguida, despeje em um copo. Deixe amornar e adicione o mel. Este leite é bom para o estômago, ajuda a dormir e é anti-inflamatório. A taxa de absorção é extremamente alta. Beba consistentemente por um mês, e você sentirá a diferença no seu corpo. Receita 2: molhe o vinagrete de cúrcuma para preguiçosos. Ideal para saladas e pratos frios. Se você não gosta de leite ou tem intolerância à lactose, este método é ainda mais simples. Modo de preparo: pegue uma garrafinha,
Despeje azeite de oliva extra virgem. Adicione pó de cúrcuma, pó de pimenta do reino, um pouco de sal e suco de limão. Tampe e agite vigorosamente para misturar bem. A cada refeição, adicione a salada ou regue sobre vegetais cozidos ou peito de frango. Consuma com a refeição, com gordura e pimenta do reino, atendendo perfeitamente aos princípios de absorção. Bem, amigos, essas duas receitas douradas não soam muito simples e tentadoras. Muitos de vocês que estão assistindo talvez já estejam ansiosos para correr para a cozinha e preparar uma xícara para si ou para seus familiares, mas, por favor, larguem o pó de cúrcuma que está em suas mãos. O que vou falar a seguir é 100 vezes mais importante do que todas as receitas e todos os benefícios que mencionei. Pode-se dizer que este é o conteúdo que pode salvar vidas neste vídeo, porque na medicina tradicional brasileira há um ditado que diz: o que é remédio para um, pode ser veneno para outro. A cúrcuma também é assim. Aquela xícara quente de leite dourado, para a maioria das pessoas, é um elixir da saúde. Mas para as 5 categorias de pessoas especiais que vou mencionar a seguir, pode não ser um suplemento, mas sim um veneno mortal. Se consumida erroneamente, não só não trará benefícios à saúde, mas pode até levar a pessoa diretamente para a emergência. Isso definitivamente não é para assustar. Por favor, comparem com seus exames médicos para ver se vocês ou seus familiares se enquadram em alguma dessas 5 categorias. Primeira categoria: ASBSISS, pacientes com cálculo biliar ou colecistite, inflamação da vesícula biliar. Esta é a mais perigosa. A curcumina promove fortemente a contração da vesícula biliar e a secreção de bile. Se você tiver cálculos na vesícula biliar, essa contração pode empurrar o cálculo para o ducto biliar, causando um bloqueio. Essa dor de cólica biliar, segundo relatos de pacientes, é pior do que a dor do parto. Em casos graves, pode levar a colangite aguda ou pancreatite aguda, exigindo cirurgia de emergência. Portanto, amigos com problemas na vesícula biliar, por favor, não toquem em cúrcuma. Esta é uma contraindicação absoluta. Segunda categoria: grávidas e mulheres tentando engravidar. A cúrcuma tem propriedades de ativação da circulação sanguínea e remoção de estagnação, e também pode estimular a contração do músculo liso uterino. Para o início da gravidez, pode aumentar o risco de aborto. Para o final da gravidez, pode levar a um parto prematuro. Para a segurança do bebê, durante a gravidez e a amamentação, por favor, mantenham-se completamente longe de suplementos de cúrcuma. O uso de quantidades muito pequenas para temperar a comida geralmente não é um problema, mas suplementos de alta concentração são categoricamente proibidos. Terceira categoria: pessoas que estão tomando medicamentos anticoagulantes. Se você está tomando medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários, como varfarina, aspirina, clopidogrel, devido a estente cardíaco, fibrilação atrial ou trombose venosa profunda, nunca consuma grandes quantidades de cúrcuma. Isso ocorre porque a cúrcuma em si tem efeitos anticoagulantes. A combinação de ambos fará com que seu sangue fique muito fino. As consequências incluem sangramento nas gengivas que não para ao escovar os dentes, grandes hematomas na pele com um leve toque, ou até mesmo hemorragia cerebral ou sangramento interno. Quarta categoria: pacientes com úlcera gástrica grave ou refluxo gastroesofágico. Embora a cúrcuma possa combater a inflamação e proteger o estômago, isso se aplica a pessoas saudáveis ou com gastrite leve. Se você já tem uma úlcera gástrica ativa ou refluxo grave, a natureza irritante da cúrcuma será como jogar sal na ferida. Isso intensificará sua dor e agravará sua condição. Quinta categoria: pessoas com cirurgia planejada. Recentemente, se você tem uma cirurgia programada para as próximas 2 semanas, mesmo que seja uma extração de dente, por favor, pare imediatamente de consumir cúrcuma. Isso ocorre porque seu efeito anticoagulante pode levar a um sangramento excessivo
durante a cirurgia e dificultar a hemostasia, os médicos geralmente recomendam interromper o uso por pelo menos 2 semanas antes da cirurgia. Por fim, responderei a algumas perguntas que vocês provavelmente têm para eliminar os últimos obstáculos. Primeira pergunta: raiz de cúrcuma fresca ou pó de cúrcuma? Qual é melhor? Na verdade, ambos servem. A raiz de cúrcuma fresca, assim como o gengibre, pode ser cortada em fatias para fazer chá ou usar na culinária. Seus componentes são mais naturais, mas a conservação é mais difícil. O pó de cúrcuma disponível no mercado geralmente tem uma concentração mais alta e é mais conveniente de usar se o seu objetivo é terapêutico, por exemplo, aliviar dores nas articulações. Extratos de curcumina padronizados de alta concentração, especialmente aqueles formulados com piperina, oferecem os efeitos mais estáveis. Para a saúde diária, o pó de cúrcuma comum é suficiente. Segunda pergunta: qual a quantidade diária recomendada? A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda uma ingestão diária segura de pó de cúrcuma de cerca de 3 a 5 gramas, o que equivale a uma pequena colher de chá. Se for um suplemento de curcumina de alta concentração, geralmente é recomendado 500 mg a 1000 mg por dia. Lembre-se, comece com pequenas quantidades e aumente gradualmente, dando ao seu corpo um tempo para se adaptar. O que acontece se consumir demais? Tudo em excesso faz mal. Consumir demais, por exemplo, mais de 10 gramas, pode causar náuseas, diarreia, tonturas e até erupções cutâneas. Se você apresentar esses sintomas, reduza a dose ou interrompa o uso imediatamente. Conclusão: amigos, no caminho da saúde, não há atalhos que resolvam todos os problemas através de um medicamento milagroso. No entanto, o conhecimento correto pode nos ajudar a evitar desvios e sofrimento. A cúrcuma, um presente da natureza, desde que a usemos corretamente. Adicionando um pouco de gordura, um pouco de pimenta do reino, consumindo após as refeições e evitando contraindicações, pode se tornar a maior aliada do nosso corpo, ajudando-nos a apagar o fogo da inflamação e a proteger o cérebro e o coração. Espero que o compartilhamento de hoje os ajude a entender completamente a cúrcuma e a usá-la bem. Se você acha que o conteúdo de hoje foi útil, por favor, não hesite em deixar seu curtir. Isso pode fazer com que este vídeo salva vidas seja recomendado a mais pessoas que precisam. Ao mesmo tempo, por favor, compartilhe-o com sua família e grupos familiares. Talvez esta pequena ação sua possa ajudá-los a resolver problemas antigos. Eu sou o Dr. Renato Bernardo, com 35 anos de experiência, dedicado à divulgação de informações de saúde e à proteção da sua saúde. Por fim, desejo a todos saúde e longa vida, paz e alegria. Nos vemos no próximo vídeo.